A reflexão que quero fazer, ela gira em torno de uma percepção, por vezes, equivocada que nós temos acerca de Deus e do nosso relacionamento com Ele. Isso porque, em vários textos da Bíblia, como, por exemplo, o texto de Malaquias 3, texto muito famoso, nós temos a informação de que Deus ele não muda, que Deus ele é imutável. E, por exemplo, lá em Malaquias ele vai dizer, olha, porque eu não mudo, diz o Senhor, eu não destruo Israel, né? Porque Israel muda o tempo inteiro e rompe relações com Deus. Então, mais ou menos, Deus falando, olha, vocês são falhos e se afastam de mim. Mas como eu sou fiel, eu não os destruo. Mais ou menos nessa ideia. E essa noção de que Deus é imutável, Deus não muda, ela nos confunde em um aspecto por vezes. Por quê? Embora tenhamos declarações assim na Bíblia, que Deus não muda, essas declarações elas estão em um contexto específico que é no seguinte: Deus não muda moralmente, ou seja, Deus ele tem um padrão de caráter, ele tem um jeito de existir, vamos dizer assim, uma opinião de certo e errado, que no caso dele não é opinião, né? É fato. Mas essas visões de Deus, elas não mudam. Deus é imutável nesse aspecto. E o segundo ponto que a Bíblia apresenta é que Deus não muda em suas promessas. Se Deus promete, ele cumpre a palavra dele. E esses dois aspectos são os que tornam Deus imutável na Bíblia. Mas, por outro lado, nós temos, por vezes, a ideia na nossa mente de que o fato de Deus ser imutável, nós temos um Deus que é quase como se fosse um robô programado, em que se eu ajo de determinada forma, ele vai responder dessa forma e ele não interage com a gente, sabe? Como se Deus fosse uma figura que estivesse tão distante de nós, em que, de forma alguma, Deus ele reage a alguma situação ou, enfim, se porta de uma forma diferente do que a gente tem aquele padrãozinho que a gente já encaixou Deus. Estou tentando ser o mais didático possível ao apresentar de forma bem simples essa questão. E eu vou trazer alguns exemplos para os irmãos que talvez vão ajudar vocês a entender um pouco melhor como Deus ele de fato se comporta, se relaciona com a gente nesse aspecto como a Bíblia apresenta ele. Se você quiser me acompanhar em uns textos da Bíblia, nessa pequena reflexão que vai anteceder esse momento nosso, vai lá para o livro de Isaías, um livro bem conhecido, bem grande. Lá no capítulo 1, a gente tem um momento que é bem interessante. Deus está discursando para Israel por meio do profeta, e ele está repreendendo Israel por conta de vários erros que Israel está cometendo. Basicamente, Israel está vivendo uma religião vazia. Embora esteja vivendo completamente a religiosidade, então eles vão à igreja, eles oferecem sacrifícios a Deus, eles devolvem dízimos, eles fazem aquilo que Deus ordenou, mas eles não vivem a religião do coração. Eles não vivem de fato como servos de Deus. E aí Deus apresenta uma série de críticas a Israel, de repreensões. E nesse contexto, que não é o que nós vamos estudar agora, Deus ele fala algo no verso 18, que é bem interessante. Antes de ler, feche seus olhos para uma breve oração, e aí nós começamos a leitura bíblica. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, com a Tua palavra aberta, pedimos agora que o Senhor ilumine a nossa vida, para que possamos entender aquilo que o Senhor espera de nós. Esteja conosco, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Lá em Isaías capítulo 1, verso 18, depois de Deus repreender Israel, ele vira para Israel por meio do profeta e diz o seguinte, olha o verso 18. Talvez na sua Bíblia seja a mesma tradução como na minha. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Um verso muito famoso, muito conhecido. Eu quero focar principalmente na primeira parte desse verso. Talvez a linguagem da minha Bíblia, assim como a sua, não te ajude a entender muito bem o que ele está dizendo. Se você tiver uma Bíblia na nova tradução na linguagem de hoje, você vai perceber que basicamente o que Deus está dizendo é: vem aqui e discute comigo. Vem aqui e conversa comigo. E aí ele vai dizer, se os seus pecados forem vermelhos, estiverem ali poluindo, eu ainda posso
deixá-los brancos. Eu posso te purificar. Mas qual o primeiro processo? Vem aqui, conversa comigo, discute comigo. É basicamente isso que significa vim depois e arrazoemos. Nos termos mais atuais, vem aqui, discute comigo. Essa ideia, como eu disse, ela vai contra a noção daquele Deus que está tão distante da gente, que ele não vivencia realmente os nossos momentos, o que nós pensamos. Ele não se importa com isso. Ele não considera nada, porque é um Deus quase tirânico, fechadinho numa caixinha, e que Deus ele não se relaciona com a gente de um modo mais, e me entendam bem, por favor, mais humano, sabe? De realmente nos entender, nos ouvir e considerar as questões. Essa informação, ela vai contra isso, porque Deus mesmo ele chama, olha, vem aqui, conversa comigo, discute, debate comigo. E não fica só no discurso. Essa postura de Deus não aparece só aqui em Isaías 1. Ela aparece ao longo de toda a Bíblia. Eu quero citar para os irmãos 2 exemplos que eu vou ler com os irmãos e outros eu vou apenas citar de memória. Tudo bem? Só para você entender de memória do que eu estou dizendo, lembra lá de Gênesis 4, quando Caim e Abel oferecem sacrifícios a Deus? Abel é aceito por Deus e Caim não é aceito. O que Deus faz com Caim, quando Caim fica revoltado? Ele chama Caim para conversar. Ele vai falar, olha, por que você está revoltado? O que está acontecendo aí? É mais ou menos nesse contexto, eu quero trazer alguns exemplos para vocês. Se vocês quiserem me acompanhar, vai lá para o livro de Números. Finalzinho quase do livro de Números, um dos primeiros livros da Bíblia. Tem uma história aqui muito curiosa, bem curiosa, que vai bem no contexto daquilo que nós vimos aqui em Isaías capítulo 1, que mostra esse Deus que está aberto à conversa, está aberto a te ouvir, e ele vive em razão disso também. Lá em Números 26, finalzinho do livro, você tem o seguinte contexto. O povo de Israel, ele é contabilizado, Deus ordena que seja feito um censo dos israelitas por tribos. Por quê? O objetivo é dividir a terra, o território que Deus daria por herança para Israel. E ele manda contabilizar todos. É a ordem de Deus. Quando Deus termina de contabilizar em Números 26, ali no verso 52, mais para o final do capítulo, o que o Senhor diz a Moisés? A estes se repartirá a terra em herança, segundo o censo. A tribo mais numerosa dará a herança maior. A menos numerosa, herança menor. Em outras palavras, tem mais gente, mais terra. Menos gente, menos terra. Basicamente, ele vai dizer no verso 55, todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo a sorte, repartir-se-á a herança deles, entre as tribos maiores e menores. Em outras palavras, com base nas informações do censo, vamos dividir a terra. Tudo bem? Quando esse censo foi feito, no entanto, teve uma família que tinha uma característica muito específica. Se você voltar uns versinhos, olha o verso 33 desse mesmo capítulo. Aqui nos é falado sobre uma família da tribo de Manassés. E é dito lá no verso 33 que Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas. E os nomes delas vão ser listadas aí, as 5 filhas de Zelofeade. Olha o verso 34. Com essa informação, conclui-se que são essas as famílias de Manassés. Os que foram contados, portanto, foram 52.700. O que essa informação basicamente traz? E isso vai ficar mais claro no capítulo posterior. Contabilizou-se todos, só que no meio do censo falou, olha, tem uma família que não teve filhos, só filhas. Então, os outros estão contabilizados. Esses daqui não. Que é um regime patriarcal. Se não tem homens naquela família, a herança não pode ser dividida entre eles. Isso fica claro no capítulo posterior. Porque ali em Números 27, no próximo capítulo, depois que Deus ordenou fazer a contagem,
dividir a terra entre todos aqueles, só que tinha uma família que só tinha mulheres, não tinha filhos homens. O que acontece? As filhas de Zelofeade, essas mulheres, elas vão perante Moisés, servo do Senhor, líder de Israel, não apenas diante dele, mas vão também diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de todos os príncipes, bem como do povo de Israel, bem na porta da tenda da congregação. Elas se apresentam ali. E olha o que elas vão dizer no verso 3 em diante, de Números 27. O nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria, então, o nome de nosso pai do meio de sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Basicamente, o que elas dizem? Ok, o Senhor disse que vai ser dividido apenas entre os homens. Nós não temos herança. Mas olha, por que só entre os homens? Divide para a gente. Nós vamos assumir a herança. Deus tinha ordenado uma coisa. Perceba que não foi uma questão moral. Não é uma questão de certo ou errado que Deus está definido. Deus define uma prática civil dentro de Israel. E diante disso, essas mulheres se posicionam assim, e Moisés, como um bom líder, no verso 5, leva a causa delas perante o Senhor. E então o Senhor responde como no verso 6 e 7. As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seus pais. E Deus estabelece uma lei agora. Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Diante de uma demanda feita por um ser humano, Deus olha e fala, faz sentido. Então ajusta aí, vai ser assim. É justo isso. Se não bastasse, capítulos depois, se você quiser ver comigo, finalzinho de Deuteronômio, último capítulo que encerra esse livro, capítulo 36. Passa um tempo e chegam ali outros homens da herança de Manassés, da mesma tribo das filhas de Zelofeade, dessa família aqui. E eles chegam com mais uma demanda dessa mesma situação. Eles chegam com a seguinte demanda. Olha, Deus estabeleceu que a terra deveria ser distribuída entre as tribos, certo? Mas tem uma questão. Aqui nós temos algumas mulheres que assumiram a terra. E tudo bem, Deus estabeleceu que era para ser isso. Só que, e se essas mulheres se casarem com pessoas de outras tribos? A herança que era de Manassés vai ser levada para outra tribo. E vai descompensar. Então nós tínhamos uma primeira ordem de Deus. Aparecem algumas mulheres e apresentam um argumento. Deus vira e fala, ok, faz. E aparecem outras pessoas e falam, olha, mas tem um detalhe. Se acontecer isso daqui, vai descompensar na ordem inicial de Deus. O que Deus faz? Ok, vamos fazer um outro ajuste. Então, olha, quando então mulheres assumirem o direito de herança, elas vão poder escolher, e isso é bem legal. Esse verso ele deixa bem claro, né? Olha o verso 6. Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contando que se casem na família da tribo de seu pai. Basicamente, que elas se casem com quem elas quiserem, elas escolham, mas precisa ser dentro da tribo, porque aí a herança fica dentro da tribo. Deus, mais uma vez, adapta a situação. Volto a dizer, não tem nenhum valor moral em jogo, porque nesse aspecto a Bíblia é clara, Deus não muda. Mas, em outros aspectos, a gente vê Deus realmente se relacionando com seres humanos de uma forma muito presente, muito real. Entende? E eu posso citar vários outros exemplos. Quero ler apenas mais um, bem rapidamente, senão eu vou consumir o tempo inteiro e a gente não vai ter tempo para as perguntas. Se você quiser me acompanhar lá no livro de Juízes, alguns livros depois de Números, tem uma história muito legal, que é a história de Jefté. Lá em Juízes 10 é introduzida essa história e basicamente fala que o povo de Israel, mais uma vez, se afastou de Deus e virou idólatra. Começou a adorar outros deuses. Aí lá em Juízes 10, como de costume no livro de Juízes,
O povo de Israel, depois de ser oprimido pelos povos ao redor, ele vira no verso 10 de Juízes 10 e clama ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Até esse momento, toda vez que Israel falava isso, Deus olhava e falava: ok, eu perdoo vocês, e mandava um libertador. Só que dessa vez já aconteceu várias. Deus responde da seguinte forma, no verso 11: porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon e os filisteus, os sidônios, ou seja, quando aquele povo todo oprimia vocês, e vós clamáveis a mim, eu não livrei vocês das mãos deles, ou seja, eu não salvei vocês um monte de vezes, mas, contudo, verso 13, vocês ainda assim me deixarem servir aos outros deuses, por isso eu não vou livrar mais. E aí tem uma fala que é incrível, o verso 14. Ide clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Você consegue sentir como eu, Deus chateado? Igual quando uma namorada ciumenta olha para o namorado e fala: não, vai lá com suas amigas, resolve lá. Deus, ele realmente está incomodado. Poxa, o tanto de vez que eu livrei vocês e vocês ainda vão e me abandonam e vão com os outros deuses, chama eles lá agora para eles ajudarem vocês. Só que essa chateação ela é sucedida com uma ação de Israel. Israel olha para Deus e fala: Senhor, realmente pecamos, faz o que o Senhor achar melhor. Eles tiram os deuses alheios do meio deles, e então o verso 16 diz que Deus já não pôde mais reter a sua compaixão, e ele vai livrar Israel. Que ele estava chateado. Mas agora, diante dessa ação humana, Deus não consegue mais se segurar e ele vai salvar, porque Deus ama, né? Ele é misericordioso. Várias histórias da Bíblia trazem essa mesma dinâmica, de Deus olhando para o ser humano e se relacionando com ele. A história de, lá em 2 Samuel 7, em que Davi ele decide construir o templo. Aí Deus olha para Davi e fala: pera, eu te pedi, eu não te pedi para você construir o templo, nunca pedi para ninguém, você ainda decidiu fazer. A surpresa assim. E aí Deus olha e fala: não, olha, eu que vou te fazer uma casa, você vai ser rei para sempre, porque eu não te pedi, ainda assim você quis fazer. Essas ações de Deus o tempo inteiro se relacionando com os seres humanos e chamando a gente para discutir, cria uma demanda seguinte: você como cristão precisa ser alguém que se porte de uma forma, entenda bem, de uma forma racional, não no sentido de não se deixar afetar pelas emoções, não é isso, mas no sentido de parar de pensar em religião ou no relacionamento com Deus como se fosse um negócio místico, sabe? Em que eu oro e então estou aqui mais próximo de Deus. Eu li uns versos da Bíblia, não entendi nada, nem parei para refletir. Não mudei nada na minha vida, mas eu estou cumprindo aqui o que eu tenho que fazer. Então, como se fosse uma cartilha que você tem que cumprir para poder alcançar algo. E não é bem assim. Há um Deus no céu de verdade, que se relaciona com a gente, quer se relacionar. Por isso é natural e é esperado que você, como crente, tenha na sua mente a vontade e a postura de se relacionar com Deus dessa forma, de forma honesta, falando o que você pensa, conversando com Deus, de fato. Às vezes, nesse contexto, tem até pessoas que falam assim: ah, mas você está reclamando muito para Deus. Não reclama não, quando você está passando por uma provação, um problema. E aí a gente olha para a Bíblia, você tem Jó durante um livro inteiro olhando para Deus e falando: olha, eu queria morrer, não queria nem ter nascido, por que isso aconteceu, eu não merecia. Você tem os profetas virando para Deus falando: Senhor, até quando? Até quando? Jonas reclamando porque Deus salvou uma cidade inteira. E Deus brigando com eles por vezes, mas reconhecendo o direito deles de se portar assim. Porque Deus te criou livre, um ser pensante, para agir assim. Com todo respeito, evidentemente, estou falando para você agir de forma diferente. Mas entender que a relação sua com Deus não deveria ser uma relação só de cumprir uma cartilha religiosa, mas Deus te chama para viver realmente algo. Então não há problema de você ser uma pessoa crítica,
Não no sentido negativo da coisa, mas no sentido de realmente pensar nas coisas. Por que a gente faz isso? Por que não faz aquilo? Por que é esse caminho que eu devo trilhar? Porque Deus te criou assim. O único problema é quando a crítica é pela crítica só. Ou quando a base dela ela é uma base furada. E aí vai o último ponto para você pensar antes da gente começar. Deus, ele, durante todo o tempo que ele esteve aqui na Terra encarnado como Jesus Cristo, o tempo inteiro ele fazia questão de ensinar, de orientar, sempre pautado na verdade. Mesmo ele sendo o próprio Deus e tendo o direito de falar por si só, Jesus, enquanto homem, Deus encarnado, fez questão de o tempo inteiro falar do assim diz o Senhor. Se você olhar o que os profetas e os apóstolos faziam, abrir um livro como Hebreus, por exemplo, um livro em que o apóstolo está explicando como Jesus era quando veio aqui na Terra, o trabalho dele, a questão das ofertas, o santuário, o tanto de citação bíblica que tinha. E ele era um profeta. Mas ainda assim, a base da discussão que ele apresenta é uma base sólida. O assim diz o Senhor, a palavra de Deus, a verdade. Deus te criou para ser uma pessoa livre, crítica no sentido positivo da coisa, e não simplesmente indo com a manada, mas para tudo que você se portar, se posicionar, que seja de forma sólida. E nós, como cristãos, nossa solidez está no assim diz o Senhor, na palavra de Deus, e não em qualquer outro lugar.